Nesse momento, vamos começar a fazer a leitura de Eclesiastes. E a minha oração é que o Senhor nos abençoe com poder e com graça, gravando e selando essa palavra em nossos corações, e que Ele nos dê força, coragem e fé para que nós possamos vivê-la e amá-la de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O título hebraico deste livro, Pregador, que também significa mestre, aquele que reúne uma assembleia para um discurso ou um eclesiástico. O equivalente grego a Eclesiastes, que também tem um sentido de um pregador falando a uma congregação atenta. O autor se identifica claramente como o filho de Davi, rei de Jerusalém. As referências no livro à sabedoria singular do autor entre todos os sábios da terra, a sua riqueza inigualável, as suas múltiplas experiências de prazer e vastos empreendimentos de construção, todas indicam a pessoa do rei Salomão como o autor do livro de Eclesiastes. A grande lição pregada por Eclesiastes é: uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e sentido. Não é muito diferente da vida de qualquer animal. Não há nada que possa produzir mais satisfação do que Deus. Uma vez que Deus é o foco de uma pessoa, seja ela quem for e onde estiver, todas as demais bênçãos e experiências vividas devem ser recebidas com gratidão. Tudo em Deus deve ser desfrutado. O livro contém as máximas e melhores reflexões filosóficas e teológicas de um homem vivido, idoso, cuja vida, na maior parte do tempo, não tivera sentido nem plena satisfação, porquanto usufruíra daqueles prazeres e sensações sem fé e louvor a Deus. A mensagem da obra pode ainda ser dividida em 3 proposições. Em primeiro lugar, quando se olha para a vida com seus ciclos aparentemente intermináveis e paradoxos inexplicáveis, pode-se concluir que tudo é fútil, já que é impossível discernir qualquer propósito na ordem dos acontecimentos. Em segundo lugar, apesar de tudo o que nos sobrevém, a vida deve ser desfrutada ao máximo mediante o entendimento de que é o dom de Deus. Em terceiro lugar, o homem sábio gastará o tempo da sua vida em obediência a Yahvé, Deus, reconhecendo que o Eterno, o Senhor, finalmente julgará todas as pessoas. Alguns versículos de Eclesiastes ficaram tão famosos que se tornaram ditos populares em vários povos e culturas. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, Palavra do Senhor, Palavra da Salvação. Eis as palavras do pregador, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê,
De fato, isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores às nossas. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo que ainda vier a ocorrer, de significativo não será lembrado por todos que viverem depois disso. Eu, pregador, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para dele se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim, atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então, fiquei meditando. Ora, aqui estou eu, com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso, igualmente, é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passa de vaidade. Um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte.
Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então, retruquei a mim mesmo. Vê isso. Semelhante a tudo mais, é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio, nem o insensato serão lembrados. Para sempre, pelas gerações futuras, ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio, só correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz o menor sentido. É vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem tudo isso, sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Capítulo 3. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de separar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. O que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar
o que já passou. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça prevalece a malignidade. No lugar da honestidade, domina a impiedade. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso, Deus o julgará. Porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim. Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano sobre as alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Capítulo 4. Fiz nova análise e observei as opressões, todas que se cometem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte, e os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Isso me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que atravessar a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol. Observei também que todo o trabalho e todo o êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino, correndo atrás do vento. Descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem pensava em se questionar: para quem estou trabalhando tanto, afinal? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Melhor é serem 2 do que 1, porque há melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Ainda que o jovem seja ex-detento ou tenha nascido em uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. Observei que, apesar das dificuldades, o povo que vivia debaixo do sol seguia aquele jovem, o sucessor do rei. A sua popularidade se tornou impressionante e o número de seus apoiadores era incontável. A geração seguinte, contudo, não teve a mesma simpatia e satisfação por ele. Ora, isso também não fez o menor sentido. Tudo é como um contínuo correr atrás do vento. Capítulo 5. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que tua boca fale precipitadamente,
nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra, porquanto que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos, e sonhos absurdos, acabam provocando conversa insensata. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Se uma província vês um pobre oprimido, e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. O proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente, isso também é ilusão, vaidade. Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol. Riquezas que o dono avarento acumula para a sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe. Assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Mas há ainda outro mal doloroso. Concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento, do mesmo modo como veio, assim vai. Consome todos os seus dias perambulando nas trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto essa é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Capítulo 6. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, e nada lhe falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos. Mas outra pessoa, vindo de outro lugar, é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar seu nome. Embora ela não tenha visto a luz do dia, nem tomado conhecimento de nada, ela ao menos encontrará mais paz e descanso do que o tal homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Todo trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação.
E que vantagem tem o sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem o pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez, como correr atrás do vento? Ora, tudo o que existe já recebeu um nome e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa existência, nos poucos dias de sua vida de ilusão que passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Capítulo 7. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos, nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos, pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos, e isso também é vaidade e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas, todavia a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade e um ímpio que desfrutou de vida longa apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não dês muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti. Assim não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria e pensei: estou decidido a tornar-me sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha
cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então, declara o pregador, o mestre: eis o que descubro ao examinar tema por tema a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar. Quem está fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa 100 de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus, e seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto, debaixo do sol, não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Capítulo 9. Sim,
Refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não se oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, que os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi debaixo do sol essa demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a, levantou-a contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nessa pequena cidade havia um sábio pobre que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Capítulo 10. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito,
mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Tolos são guiados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipe andando a pé, como se fossem servos. Quem cava uma cilada cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas, e o que racha lenha corre grande perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Não adianta saberes encantar cobras e permitires que uma delas te morda. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura maligna. O insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? O trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ó terra, ai de ti quando o teu governante é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. Ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres e se os teus líderes comem com equilíbrio e no devido tempo a fim de recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vivência. Mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Capítulo 11. Distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre águas e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparta com 7 o mesmo com 8 que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, aonde cair ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para, observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar. E esta ou aquela, ou ambas, serão boas. Como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol do raiar do dia. Portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo o que está para vir é absurdo, não faz sentido. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. E para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias.
Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti, quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores por já serem poucos e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o pregador, o sábio. E finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, o pregador também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, a mais este conselho. Não há limite para se produzir livros e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Finalizamos então a leitura do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, que experimentou de tudo nessa vida, de toda a riqueza, de tudo que tinha naquele mundo, na época em que ele viveu, ele experimentou e chegou à conclusão que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Isso nos faz pensar atrás de que nós estamos correndo, né? O que nós estamos buscando para as nossas vidas. Eu peço a Deus que nesse momento nos dê discernimento, aonde nós estivermos errados, que o Espírito Santo nos mostre a verdade, que o Senhor tire todas as vendas dos nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o que agrada a Deus, para que nós possamos amar as coisas certas. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza por bons caminhos, que Deus coloque boas pessoas na sua vida, pessoas honestas, que te orientem, que te respeitem e que te amam. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.